quero dizer que em meio a essa situação dramática que nós estamos vivendo, da pandemia, que não é fácil, queria eu que nós estivéssemos todos numa plenária em São Paulo, em Campinas, ou aqui em Sorocaba, com a militância toda presente, com a mesa composta, né? A cuia de chimarrão, o café, o chá na mesa, para que nós pudéssemos nos olhar, né, fisicamente, porque o carinho, o afeto também faz parte, é importante, mas infelizmente quis o destino que, em meio a essa tragédia que se abateu sobre o Brasil, seja o governo Bolsonaro, a pandemia e toda a forma absurda que o governo vem enfrentando esse processo, que nós entrássemos nesse movimento de fazer parte e ajudar no processo de construção do mês, o movimento da esquerda socialista no Brasil. Infelizmente é uma atividade online, mas no primeiro momento nós estamos nessa campanha forte. Ontem, inclusive, tivemos uma carreata aqui grande em Sorocaba, a carreata pelo impeachment do Bolsonaro. No primeiro momento que a campanha pela vacinação de todos os brasileiros ela for vitoriosa, nós vamos ter um grande encontro físico, né? E inclusive levar a população para a rua. Eu estou entre aqueles também que acredito que a derrubada do governo só vai se dar com milhões marchando nas ruas. Eu acho que esse é o desfecho fundamental para nós. Isso é o que nos interessa, não uma derrubada pela ultradireita e pelo campo neoliberal, que estão tramando aí no andar de cima uma derrubada do Bolsonaro, talvez aconteça, vamos ver como é que vai se deslindar essa questão em torno da Petrobras, mas aí é para ser mais do mesmo. O que nos interessa é uma derrubada com o campo popular, tendo a linha de frente do processo, porque essa é uma derrubada progressista. Enfim, é um momento muito difícil, e a entrada nossa no mês, ela nos traz muita felicidade, portanto eu estou muito otimista com esse processo, estou animado mesmo, há tempos que não ficava animado. O mês tem muita coisa importante, eu sei que nós estamos transmitindo aqui na página, viu? Quero dizer que é o pessoal que acompanha aqui na página nossa aqui de Sorocaba, da região, que o mês é um movimento da esquerda socialista internacionalista, da Quarta Internacional, não é? Que nos traz grandes memórias, uma internacional que foi constituída em meio à Segunda Guerra Mundial, na figura do Leon Trotsky, que é um revolucionário importantíssimo no século passado e que ainda tem muito a nos dizer no início do século XXI, com a internacionalização do capital e a ascensão do capitalismo na China e na Ásia, e esse processo do capitalismo e a sua financiarização, a retirada de direitos, desmonte dos estados nacionais e por aí vai. Então são referências importantes. Eu me lembro que no aniversário de 20 anos do mês, o Pedro Fuentes disse que o fundamental do crescimento do mês é que está estruturado em bases sólidas. E o Robaina reafirmou isso. E essas bases sólidas, bases teóricas sólidas, é que nos dá segurança dessa nossa entrada no mês. Para construir, de fato, plantar oliveira, é uma corrida de longo fôlego, porque a transformação do Brasil prescinde, não dá para prescindir de relações internacionais. Então, o internacionalismo é importante. E eu quero dizer que nós temos, nessa nossa entrada, uma pessoa está fazendo falta aqui em Sorocaba, viu, Robaina? E a nossa militância conhece bastante, que o Oswaldo Nossi faleceu agora, dia 14 de janeiro. Ele estava no Congresso de Biúna em 68, era militante da USP, curso de Biologia. Foi o primeiro filiado do PT aqui em Sorocaba. Ele é a espécie do nosso Mário Pedrosa, né, que é o filiado número 1 do PT, que também estava, inclusive, era o brasileiro que estava na Quarta Internacional. É uma grande referência da esquerda brasileira. E o Nossi era a nossa referência do 1º de maio. Ele veio conosco para o PSOL, para a construção do PSOL, e nos deixou esse ano, e estaria aqui na live, com certeza, porque era um militante de, como o Bertold Brecht falava lá, de uma vida inteira, naqueles que são imprescindíveis. Então, quero fazer essa referência aqui ao Nossi também, dizer à militância do mês que a conjuntura não está fácil, a conjuntura é muito difícil, essa fusão aí, Bolsonaro, Forças Armadas, os rentistas, estão de fato saqueando o país. Eu vi aí os setores da esquerda, agora entrou um novo militar na Petrobras, é nacionalista. Pessoal, eu dei um curso aqui no partido sobre as Forças Armadas no Brasil, não tem mais nada de getulismo nas Forças Armadas brasileiras, de nacionalismo. É essa geração nova que está aí, eles veem qualquer presença do Estado de forma antipática, não tem simpatia por presença do Estado, são tudo da onda de privatização. Aliás, eu acabei de dar uma olhada naquele livro novo aqui, eu fiz questão até de... O livro novo aí, porque era uma figura que eu acompanhava um pouco, que é o general Vilas Boas. Olha, absurdo, isso aqui é a cabeça pensante das Forças Armadas no Brasil. Quanto maior, olha a frase dele no livro que acabou de sair aí da FGV, uma entrevista do Celso Corrêa com ele.
Olha o absurdo que o general das Forças Armadas falou. Quanto maior ênfase, por exemplo, nas teorias de gênero, maior a homofobia. Quanto mais igualdade de gêneros, mais cresce o feminicídio. Quanto mais se combate a discriminação racial, mais ela se intensifica. Quanto maior o ambientalismo, mais se agride o meio ambiente. E quanto mais forte o indigenismo, pior se tornam as condições de vida dos nossos índios. Então, nós estamos vivendo uma quadratura da história do Brasil, em que as Forças Armadas se converteram numa espécie de capitães do mato do neoliberalismo, da banca rentista no país. Então, é uma situação muito difícil. Eu não vejo que nós vamos ter aí alterações no processo de privatização da Petrobras. A FUP conseguiu uma ação esses dias em relação à refinaria da Bahia para tentar bloquear o processo. O que nós estamos vendo no Brasil é um processo de privatização sem freio, retirada de direitos, redução, inclusive, do status do Brasil enquanto nação soberana no Conselho das Nações do ponto de vista internacional, um ataque às organizações dos trabalhadores, e um completo desrespeito, inclusive, com a vida do nosso povo, com esses milhares e milhares de mortes que se acumulam, e o governo, em vez de montar uma fábrica de vacina, né, foi montar uma fábrica de cloroquina, utilizando as Forças Armadas. Então, em um país como o nosso, que tem Unicamp, que tem USP, que tem várias universidades federais, centros de pesquisa, que nós podíamos estar... Fomos referência internacional em campanhas de vacina com o nosso Zé Gotinha, hoje viramos aí uma situação de par internacional nessa luta. Então, nós temos um grande canteiro de obras pela frente. Só aqui na região metropolitana de Sorocaba, que são 27 municípios, nós temos aí mais de 15 cidades para constituir diretório. É assim também na região metropolitana de Campinas, na região metropolitana de Ribeirão Preto, de Santos, porque são mais de 600 municípios no estado de São Paulo, e são cidades pequenas, e nós precisamos ter política para essas cidades pequenas, e nós estamos chegando no mês para somar Robaina, Luciana, Recife, que foi minha liderança na UPS, né, na União dos Estudantes Secundaristas aqui no estado de São Paulo. A entrada nossa é para somar na construção do mês no estado de São Paulo e dar também, na medida do possível, a contribuição para a questão nacional. E eu queria fechar que o mês tem as suas insígnias, uma carta de princípios que é muito importante, que eu acho que deve ser o farol a nos orientar no próximo período, inclusive em processos de incorporação de mais companheiros do movimento social, do movimento sindical, para que a nossa corrente possa crescer ainda mais, que é a primeira essa questão do internacionalismo, que é importante. O Israel está aqui sempre acompanhando as questões latino-americanas, o que acontece nos Estados Unidos com muita atenção, na Ásia, isso é de fundamental importância. A ideia de que só luta conquista direitos, ou seja, se organizar sempre, mobilizar sempre. Não é possível reformar o capitalismo, é uma outra insígnia também de fundamental importância. Não dá para pôr band-aid em processos hemorrágicos. O capitalismo ele tem uma estrutura que é inerente a ele, que é a valorização do capital, não vê a vida em primeiro lugar. Nós estamos vendo aí o que é as pessoas organizando carreatas contra o isolamento social, gente desdenhando da máscara. Esse velho da van, na minha avaliação, queria fechar com isso, é a síntese do capitalismo na forma que ele se desdobra no Brasil, né? Perdeu a mãe, ele teve coronavírus, foi para o Sírio-Libanês e está fazendo mobilização contra o isolamento social, tirando sarro da utilização de máscara. Então, essa é a síntese do capitalismo e não dá para reformar um sistema desse. A independência política dos trabalhadores e a democracia ampla e restrita, porque nós não queremos também fazer uma mudança para mudar apenas aqueles que estão no comando, mas é uma mudança de fato para colocar os trabalhadores no comando do processo. E por fim, Robaina, eu sei que você vai falar na sequência aqui, companheiro, a solidariedade para nós é um princípio importante. Ela estava lá na bandeira da Revolução Francesa, e é importante, né, porque os marxistas antigos, a primeira geração, falavam que os burgueses jogaram fora as insígnias da bandeira da Revolução Francesa, né, nós precisávamos tomar as bandeiras e retomar a luta. E a solidariedade ficou meio aí, né, porque não tem meia solidariedade, ou é solidário ou não é. E o mês tem a solidariedade como princípio organizativo. Isso é de fundamental importância, e nós estamos entrando na corrente por as questões de concordância programática, mas também por esses princípios e valores que para nós são muito caros. E vamos seguir firme aí na construção do mês, trazer mais militantes, né, ajudar na formação política, impulsionar as lutas do povo e dar a nossa contribuição para fazer uma transformação socialista no Brasil e a nossa contribuição em relação à questão internacional. Então, estou muito feliz em meio a essa tristeza que está abatendo o Brasil nesse momento de pandemia, mas eu acho que esse momento aqui nos dá muita felicidade por estar fazendo esse processo de unificação, estar entrando numa corrente como o mês, com grandes quadros, muito experimentados e que tem uma longa tradição e uma história do nosso país. Então, muito obrigado, né, por esse carinho e ter nos recebido de braços abertos, e agora nós vamos trabalhar.
canteiro de obras está à nossa frente. Vamos trabalhar para fortalecer o mês e fortalecer o PSOL e fortalecer a luta do povo no Brasil. Obrigado aí a toda a militância, é uma satisfação poder estar revendo os camaradas aí de muitos anos de luta, é um prazer mesmo.